Boa noite, irmãos. Eu saúdo a igreja com a graça e paz do Senhor Jesus Cristo. E essa semana é a semana que a gente lembra a morte de Jesus na cruz. E no domingo que vem vamos celebrar a ressurreição de Jesus. Jesus, antes da sua partida, ele sabia que com a sua morte isso ia trazer muita dor, muito sofrimento, muita ansiedade no coração daqueles que ficassem. E aí então, confortando os seus discípulos, ele disse assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei a mim mesmo, para que onde eu estou, estejai vós também. Mas Jesus também prometeu e disse assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. E ainda Jesus, consolando seus discípulos, disse assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Estamos aqui essa noite para cultuarmos a Jesus, cultuarmos o nosso Deus. E nesse espírito gostaria de orar com os irmãos. Vamos ficar em pé para essa oração. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor, pelo consolo do Senhor sobre as nossas vidas, ó Pai. Agradecemos a Ti pela presença do Teu Espírito em nossa vida, ó Pai, pela nossa fé em Cristo Jesus. Nós oramos, ó Pai, nesta hora, pedindo que o Senhor receba as nossas orações, receba os nossos louvores, ó Deus. Que tudo que for acontecer nessa noite aqui seja para a honra e glória do Teu nome. E pedimos também que o Senhor fale a cada um dos nossos corações, ó Deus, através da Tua palavra e através do Teu Espírito que está aqui no nosso meio e que habita em nós, ó Deus. Abençoe esse grupo aqui e também aqueles que nos acompanham pela internet, ó Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar. Paz e graça da parte do Senhor Jesus, seja conosco aqui. Obrigado por sua presença. Como o Domingos presbítero, pastor aqui conosco, falou, essa é a semana mais importante do ano. Não tem nada em todo o ano que se assemelhe a ela. Nada. Nenhuma data é tão importante. Todas as outras datas só são comemoradas por conta desta semana. É esta semana que dá sentido e significado a todas as outras. As outras só existem conquanto comemorativas por conta da ressurreição de Jesus. Nem o Natal é tão importante. Mas a ressurreição do Senhor, sim. Ela se reveste de todo um significado para nós. Só existe igreja por conta da ressurreição de Jesus. Se você não crê nisso, é vã a sua fé. E todo sacrifício feito é inútil também. Por isso eu quero convidá-los para celebrarmos Cristo Jesus e a sua vitória sobre a morte. Eu acredito que no domingo pela manhã o túmulo estava vazio. E aquele túmulo vazio enche as famílias de esperança, enche a igreja de louvor e adoração, enche a nossa vida de sentido e de significado. Aleluias ao Cordeiro de Deus. Amém? Quero, portanto, convidá-los para celebrar
domingo pela manhã, 8 horas da manhã, lá no Recanto Peniel. Você está convidadíssimo. Não é uma convocação, não, é um convite. Um carinhoso convite para que os irmãos estejam juntos. Teremos um momento de comunhão em torno da mesa. Vamos tomar um café juntos. E depois, continuando, iremos celebrar a vitória do nosso Senhor Jesus Cristo sobre a cruz, que é vitória nossa também. Tá bom? Lá no Peniel, não aqui. Lá, e à noite o nosso culto aqui às 19h15 normalmente. As crianças vão apresentar um trabalho que elas fizeram, alusivos à data, alusivos à ressurreição de Cristo Jesus. Fiquei muito triste esta semana, muito triste. Um conhecido pastor do Brasil resolveu celebrar a Páscoa fazendo cordeiros de chocolate. Cordeiro de chocolate. Onde é que a gente está? Para onde é que nós vamos? Vamos adoçar, então, a ressurreição de Jesus. Não é assim. Não é por aí. Por conta disso, eu quero convidá-los para meditar durante toda a semana no que fez Jesus por nós. E você é convidado para isso, tá bom? Hoje pela manhã tivemos uma agradável Assembleia Geral Ordinária, onde os relatórios foram apresentados, foram aprovados. Eu quero agradecer cada irmão que esteve, os que oraram, os líderes de ministério que apresentaram seus relatórios, ao conselho que leu os relatórios, que trabalhou, que deu palpite para o resumo dos relatórios, a mesa que trabalhou o tempo inteiro. Muito obrigado. O Senhor possa recompensá-los por isso. A Assembleia Geral marcou a próxima Assembleia, dia 19 de agosto. Está marcado e com o andar a gente vai dando mais informações. Está conosco de férias 2 missionárias. A Liz Lopes, que já deu uma palavra no domingo passado, e também hoje a Ieda Rafael. E a Júlia também está de férias. E o Pedro Fogaça, que também está de férias, mas cultua o Senhor Jesus hoje, lá no bosque, por ocasião do aniversário da igreja. Sejam bem-vindas. Eles têm muitas histórias para contar. Bênçãos, experiências para trocar. Que tal a ideia de você convidar para um lanche, um café, final da tarde, um almoço, a semana toda eles estarão conosco. Estão abertos para conversar e dividir com vocês alguma experiência. E será de muito bom tom. Ainda há pouco o André Fogaça me procurou e disse assim: quando é que chegam as Bíblias da Sociedade Bíblica? Eu tenho mantido contato constante com eles e houve um problema no sistema deles. Não sei se aqui em São Paulo ou em Brasília. De forma que eles não puderam, então, responder a contento os certificados. Amanhã ou terça-feira eu vou entrar em contato outra vez com eles para regularizarmos isso. Tá bom? E obrigado, Pedro, pela lembrança. Vamos cantar o hino, os Salmos 29, Invocação, com a nossa irmã Beth e a Damares. A Isolina. Vamos ficar em pé para a gente cantar esse hino?
Evangelho de João, capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 30. É um texto longo, mas é importante que leiamos esse texto nesse momento. Eu vou ler os versículos ímpares, a congregação, os pares, até o versículo 30. João 10, de 1 a 30. Diz assim a palavra do Senhor: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe conhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho que não passou. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Diante de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para libertar e também para reaver. Este mandato recebi de meu Pai. Por causa destas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus. Eles diziam: outros diziam: este modo de falar não é de endemoniado. Pode porventura um demônio abrir os olhos aos cegos? Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão.
Respondeu-lhes Jesus: já vos-lo disse e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Amém. Os irmãos podem se sentar. Vamos ouvir uma apresentação do conjunto do Quarteto Zoé. Se ele faz o sol brilhar com esplendor e pode as estrelas brilhar, o meu viver também irá guiar, pois sei que meu Deus é bem capaz. Se ele faz a chuva e a neve após, sem ter qualquer ajuda de mim, o meu futuro faz-se bem feliz, pois Deus é capaz, eu creio sim. Experiente é meu grande Deus, e dele quero aprender. Se muitas coisas eu careço aqui, de pronto me faz crer. Se Deus as aves fez e faz a rosa abrir, se pode o céu de azul colorir, com minha vida agora em suas mãos, para sempre feliz me conduzir. Experiente é meu grande Deus, e dele quero aprender. Se muitas coisas eu careço aqui, de pronto me faz crer. Se Deus as aves fez e faz a rosa abrir, se pode o céu de azul colorir, com minha vida pôr em suas mãos, para sempre feliz me conduzir. Para sempre feliz me conduzir, para sempre feliz me conduzir. No domingo que antecedia a morte de Jesus, Jesus entrou em Jerusalém. E o evangelista Lucas registra o seguinte: e quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Esse é o nosso momento de louvor. Eu chamo a equipe de louvor aqui na frente para juntos louvarmos ao nosso Deus, louvarmos o nosso Senhor Jesus. A primeira música que a gente vai cantar vai ser a primeira vez que a gente vai estar cantando ela.
Então, quem sentir à vontade pode sentar e logo em seguida a gente pede para vocês acompanharem a gente também. Essa música, ela fala que a gente sempre tem que bendizer o nome do Senhor, não importa o que aconteça. E no Salmo 115, 18, fala: nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Corro ao teu encontro, desesperadamente, estende sobre mim teu cetro de amor. Senhor, quero viver prostrado aos teus pés, crucifico meu eu pra poder te encontrar. Aqueça meu coração, teu abraço quero ter, teu amor quero provar, Senhor, e poder me saciar de ti. Diante da tua santidade, eu me encontro, eu me prostro. Eu me rendo, eu me dou. Bendirei o teu nome para sempre.
A igreja para cantar junto com a gente. A próxima música que a gente vai cantar fala do nosso maior tesouro, que é ter a salvação em Jesus Cristo, e da nossa entrega a Ele, para termos uma vida que o glorifique. Não
faça essa música como uma oração nesse momento. Se você tem que se reconciliar com Deus, eu acho que esse é o momento perfeito para você fazer isso. Outra vez, diante de ti, abre o meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperanças em mim, ao sentir o teu toque, tua vontade libertas-me ser no calor neste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que é formoso. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abre o meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperanças em mim, ao sentir o teu toque, tua vontade libertas-me ser no calor neste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. A igreja pode sentar. Nesse espírito de adoração e louvor, nós também queremos cantar com as nossas crianças, louvar com as nossas crianças. Naquele domingo que Jesus entrou em Jerusalém, o evangelista Mateus registra o seguinte: vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: ouve o que estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: sim, nunca lestes da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor. Vamos chamar as crianças aqui na frente para louvarem ao Senhor junto com a nossa querida irmã Ieda, que está aqui nos visitando hoje.
amados. Muito bom poder voltar para casa depois de um ano. Estou muito feliz. E obrigado pela oportunidade que eu tenho para cantar junto com as crianças. Deus abençoe vocês, viu? Vamos cantar? Cantando. Bem bonito, hein? Vamos lá, vai puxar. Cantando, 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 meu Senhor. Joguei a tristeza fora, mandei embora do meu coração. Joguei a tristeza fora, mandei embora do meu coração. Orando, 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 meu Senhor. Joguei a tristeza fora, mandei embora do meu coração. Joguei a tristeza fora, mandei embora do meu coração. Amando, amando, amando o meu Senhor. Joguei a tristeza fora, mandei embora do meu coração. Joguei a tristeza fora, mandei embora do meu coração. Agora eu gostaria que a igreja ficasse de pé e cantasse realmente, prestando atenção na letra e dizendo realmente, os problemas vêm, as dificuldades vêm, mas Jesus está no nosso barco. Então a gente pode jogar a tristeza fora, mandar embora, porque quem manda na nossa vida é Jesus, amém? Com gesto, vamos lá. Cantando, 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 oh meu Senhor. Joguei a tristeza fora, mandei embora do meu coração. Joguei a tristeza fora, mandei embora do meu coração. Orando, 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 oh meu Senhor. Joguei a tristeza fora, mandei embora do meu coração. Joguei a tristeza fora, mandei embora do meu coração. Amando, 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 amando o meu Senhor. Joguei a tristeza fora, mandei embora do meu coração. Joguei a tristeza fora, mandei embora do meu coração. Pedir para a Ieda fazer essa oração pelas nossas crianças, por aqueles que vão estar ministrando as crianças nessa noite. Querido Deus eterno Pai, obrigada pelo privilégio que o Senhor me dá de estar na Tua presença, com toda esta igreja, que é a minha igreja, a minha casa. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, pela vida das nossas crianças, porque desde pequeno elas já aprendem a palavra do Senhor. E esse momento, Deus, é o seu momento especial, que elas vão ouvir mais uma vez do Senhor. Que o Senhor venha falar aos seus corações e que elas guardem no seu coração tudo que estão aprendendo. Que o Senhor abençoe os professores, dando a eles sabedoria, graça, vinda do Senhor, para que eles consigam transmitir a mensagem que o Senhor tem para cada um deles. Muito obrigado, Deus, pela vida deles, a vida também dos seus pais, pois eu oro ao Senhor e faço isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. O conjunto Adoração vai cantar um cântico antes da mensagem. Enquanto o conjunto canta, a equipe Adoração canta, vamos ficar em oração, nos preparando para ouvir a mensagem do Senhor.
importante do nosso culto quando a gente para ouvir a palavra do Senhor, para ler a palavra do Senhor, a palavra que vai ser explicada e aplicada às nossas vidas. Eu quero chamar o pastor Oldenberg aqui, que vai nos trazer a mensagem. Eu gostaria de pedir para o nosso irmão, presbítero Samuel Coutinho, que viesse aqui à frente, fazer uma oração, pedindo para que Deus abençoe essa palavra no nosso coração e possa fazer diferença na vida de cada um nessa noite. Nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esse momento, por essa reunião. Já cantamos a Ti, Senhor. Já derramamos o nosso coração a Ti através do cântico. Já oramos a Ti, Senhor, e Te pedimos, continue conosco, ó Pai. E nesse momento especial, venha estar com o nosso pastor, que ele seja realmente o canal onde vai passar a Tua voz, a Tua palavra para conosco, Senhor. Abençoe-nos nesse momento, que possamos estar com toda a nossa mente voltada para Teu santo nome, que possamos esquecer, Senhor, as coisas lá de fora, e que possamos estar realmente com toda a atenção na Tua palavra, com desejo de estar mais junto de Ti, com desejo de aprender mais de Ti. Obrigado por essa reunião, obrigado por estar conosco. Em nome de Jesus te oramos. Amém. Por gentileza, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 17. Mateus capítulo 17. Mais uma vez, receba a nossa gratidão por sua presença aqui. É sincero o meu coração ao agradecê-lo. Deus possa abençoar a sua vida e direcionar seus passos como foi orado aqui. Mateus capítulo 17. Versículo 22 e o versículo 23, apenas 2 versículos. Reunidos os discípulos na Galileia, disse-lhes Jesus: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão. Mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Apenas até aqui. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Tua palavra foi lida. Hinos já foram cantados ao Senhor. Orações foram dirigidas a Ti por meio de Jesus. O Senhor está presente neste lugar porque prometeu. O Senhor está presente pelo Teu Espírito que habita em cada um de nós. E agora, Pai, nós pedimos que o Senhor fale, sim, bem claro, ao nosso coração. E que nós saiamos daqui certo do que deveremos fazer. Pedimos que o Senhor assim haja em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando os nossos filhos eram bem pequenos, e às vezes nós tínhamos que fazer viagens rápidas, às vezes para lugares longos, nós não os levávamos. Nós os deixávamos, desde Queiroz, quando eles eram bem pequenos, foram acostumados a essa independência. E havia uma casa de um presbítero que eles preferiam ficar. Antônio Faustino, homem bem severo. Mas os meninos amavam ficar na casa do seu Faustino. Eu nunca entendi o porquê dessa preferência. Vamos viajar, eles diziam, casa do seu Faustino. E ficavam lá. E nós sempre fazíamos recomendações, tanto ao seu Faustino,
como aos meninos que iriam ficar. Quando fomos para Brasília, as viagens diminuíram, mas às vezes eles também ficavam. Já eram um pouco maiores, mas sempre fazíamos recomendações. Tome cuidado com isso, tome cuidado com aquilo, tem que dormir assim, não pode comer aquilo. Fazemos essas recomendações que eu creio que todos os pais devem fazer. Eu acredito que, se não todos, mas a grande maioria de nós, já confiamos os nossos filhos aos cuidados de outra pessoa. Por conta de trabalho, deixamos na creche, aí você se certifica de quem vai cuidar dos seus filhos. Se é uma pessoa idônea, se é responsável, se não tem um passado comprometedor. Mesmo assim, você, ao saber de tudo isso, faz recomendações. Não é verdade? Eu percebo que, às vezes, os pais de adolescentes enviam os seus filhos para os retiros, mas ficam preocupados. Será que ele dormiu? E a grande maioria entrega o celular para o filho e fica ligando para o filho a cada meia hora. Como é que está por aí? Você já se alimentou? Olha, cuidado com a piscina. Você dormiu direitinho? Eu creio que alguns pais se apresentam para o Davi e para a Beth com o desejo de ajudar. Está precisando de ajuda lá? Mas na verdade, no íntimo do coração, não é bem a disposição de ajudar, mas é estar próximo da prole. Saber como é que está a prole, se está bem cuidada. Nós temos esse cuidado maternal com os filhos. Temos visto algumas aberrações na televisão, de gente que maltrata a criança, de babás que maltratam criança. E alguns pais, por conta deste cuidado, colocam câmeras que estão olhando, vigiando os filhos. Vão para distante, mas acompanham os filhos pelo celular. Os nossos pais e avós também são assim. Alguns cuidadores recebem recomendações da gente acerca do que fazer. Alguns pais não dormem quando os filhos dormem fora de casa. Lembra da primeira vez que o seu filho dormiu fora de casa? Vou dormir na casa do coleguinha da igreja, do irmãozinho assim. A gente ficou ansioso, preocupado, nunca dormiu fora. Como é que vai ser? Será que vai dormir mesmo? Aquela ansiedade dos pais acerca dos filhos. Aí você se certificou se o lugar onde o filho vai dormir é seguro. Se não tem piscina. A que horas vai ser a alimentação? Não vou pedir para levantar a mão quem teve essa preocupação, porque eu acredito que todo mundo vai levantar a mão. Porque é, de certa forma, natural isso. Esse texto diz que Deus confiou o seu único filho a homens não muito dignos, a homens malvados, a pecadores, a um governo que queria matar o seu filho, a um sistema maligno. Uma frágil criança nasceu sobre um edito de morte. E o Deus Todo-Poderoso poderia fazer assim, e matar Herodes. Mas em vez de fazer isso, ele tira o seu filho daqui e leva para um lugar delicado, chamado Egito. E quando os homens que ameaçavam matar o seu filho morreram, aí ele fala para José, pode retornar, porque já morreu o governo. Que Deus extraordinário! Como é que ele confia o seu filho a homens como nós?
quando você vai deixar o seu filho na casa de alguém, você se cerca de todos esses cuidados. E se você sabe que o pai de família é um homem violento, que bate na esposa, que espanca os filhos, você deixaria o seu filho dormir lá? Lógico que não. Claro que não. E se você soubesse que o seu filho corre riscos de morte, você deixaria lá? Claro que não. Se você soubesse que lá tem um cachorro muito bravo, muito violento, que morde os visitantes, deixaria o seu filho lá? Claro que não. E se soubesse que os homens que vão cuidar dos seus filhos são pecadores, são invejosos, você deixaria seu filho lá? Lógico que não. Mas Deus fez isso. Versículo de número 22. Reunidos os discípulos na Galileia, disse-lhes Jesus: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Estes o matarão, depois de fazerem sofrer. Imagine Deus confiando o seu único filho na mão de pecadores. Mateus 26, 45. Deus confiou o seu único filho na mão de homens pecadores. O que poderão fazer homens pecadores? O que faz homem pecador? Peca. E se o homem pecador peca acerca do que é seu, peca também acerca do que não é seu. E o Senhor confiou o seu único filho a gente limitada como nós. Imagine Maria receber a responsabilidade de criar Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Imagine a mente daquela mulher e a responsabilidade sobre os seus ombros. Ela não está criando uma pessoa simples. Ela não vai ensinar apenas um homem simples. Ali é o Verbo de Deus. Eu não queria estar na pele dela. E se ela ensina errado? Havia esse perigo ou não? Claro que havia. E se ela não cuida bem? E Jesus cai e quebra o braço? Havia esse perigo ou não? Claro que havia. Como é que você fica quando alguém lhe é confiado e num vacilo seu a pessoa se corta? E você vai entregar para o pai e dizer: desculpe, você deixou aqui a Sarinha, mas olha, um descuido meu, ela enfiou o dedo na tomada. Ela levou um choque simples, mas 220 volts. Ficou um pouco escura a mão dela, mas depois de 4 meses, volta ao normal. Como é que você fica? Deus entregou o seu filho para homens pecadores, diz o texto. Marcos 10, 33 diz que entregou a gentios, homens desprovidos de religião, sem nenhum temor a Deus. Deus entregou Jesus para homens assim, sem nenhum temor dele. O que homens sem temor de Deus poderiam fazer? Esse texto abriu os meus olhos. E eu queria pensar um pouquinho em como fica o coração de Deus, sabendo quem é o seu filho e sabendo a quem ele está entregando o seu filho. Rapidamente, 3 observações. O que os homens fazem quando a sua própria vida está em suas mãos? Pensa um pouquinho comigo. O que os homens fazem quando tem o governo das suas atitudes? Quando eles dirigem os seus próprios passos? Quando eles tomam as suas próprias decisões? Quando eles não dão respeito, não dão resposta a ninguém? Quando eles se acham o rei da cocada branca? Quando eles fazem e acontecem?
O que é possível esses homens fazerem quando eles dirigem as suas próprias vidas? Quando se um homem é capaz de colocar a sua própria vida em risco de morte, quando ele fuma, quando ele bebe e dirige, quando ele bebe e não dirige, ele está colocando a sua própria vida em risco quando ele dirige em alta velocidade, quando ele sabe de um acidente e se expõe à mesma situação. Se esse homem coloca em risco a sua própria vida, o que ele não faria com a vida de outros? O que um homem faz quando ele tem o domínio da sua própria vida? Saber que o cigarro mata, ele sabe, mas não deixa de fumar por conta disso. Saber que existem câmeras que estão vigiando, eles sabem, mas isso não inibe o roubo. Nós temos visto por aí pessoas roubarem, mesmo sabendo que tem câmera ali. Não está nem aí. Porque eles acham que não serão pegos, que há uma impunidade, que não há consequência. Eles estão fazendo isso. Se eles, tendo o governo sob as suas mãos, fazem isso, imagine se outras vidas são colocadas sobre o seu governo, sobre a sua responsabilidade. É isso que nós temos visto. Você confiaria o seu filho a alguém violento? O que os homens fazem quando suas próprias vidas estão em suas mãos? O Senhor, nosso Deus, em Romanos 1, do 24 até o 30, ele nos diz que uma das punições que Deus dá aos homens é entregar os homens a si mesmo. Eu oro sempre, digo isso diante de Deus. Senhor, não me deixe entregue a mim mesmo. Eu não confio em mim. Não me deixa entregue a mim mesmo. Cuida de mim. Dirige os meus passos. Fecha a porta por onde o Senhor não quer que eu entre. E abre aquelas que o Senhor deseja que eu entre. Eu não confio na minha vontade. Eu não confio nos meus conceitos. O meu coração não é digno de confiança. Não me deixe entregue a mim mesmo. Essa tem sido uma minha oração constante. E o Senhor confiou a mim uma tarefa. Primeira observação é essa. O que os homens fariam se suas vidas estivessem entregue a si mesmo? Ou o que os homens fazem quando a vida de outros é confiado a você? Levi está aqui conosco. O pai dele o confiou a nós. Tanto ele como Pedro. Eu vou, mas os meus filhos estão aí. Que responsabilidade a nossa de cuidar deles. Ver onde eles estão, com quem estão, o que estão fazendo, o papo deles, o que eles estão vendo na internet, o que eles estão ouvindo, é responsabilidade nossa. Quando saíram do batismo aqui, a igreja foi chamada ao envolvimento com as pessoas que batizaram. E muitos vieram. Olha a responsabilidade da vida de outro ser colocado sobre os nossos cuidados. O que fazem os homens quando recebem essa responsabilidade de cuidar de outros? Se às vezes nós não cuidamos nem de nós mesmos. Não temos critério de observar nem a nós mesmos, como iríamos observar outros. Quando nasce uma criança e ela é apresentada aqui, gente, isso é de uma grandeza enorme. E eu faço questão de levantar para que você veja a criança, porque Deus já viu. Eu quero que você veja, esta é a ideia. Eu fazia isso antes do Rei Leão, viu? Alguém disse, você faz igual o Rei Leão. Não, já fazia antes do Rei Leão. Tem 30 anos que eu faço isso. Eu levanto para que a igreja veja o que Deus já viu. E sinta-se no compromisso de orar,
de acompanhar, de estar junto, porque aquelas vidas são confiadas a nós. Quando Deus dá um filho para mim, não é para mim, na verdade, é dele, herança dele, que é confiado a mim para criar. Aí eu preciso, num espaço de tempo, falar de Deus e do amor de Deus, do reino de Deus àquela criança, na medida que ela compreenda. Esta é a ideia. Quando alguém vai dormir lá em casa, eu tenho um compromisso muito grande com a pessoa que está sob os meus cuidados. A igreja cristã evangélica foi colocada sob os meus cuidados conquanto pastor. Reconhecendo esta responsabilidade, eu chamei todo o conselho. Eu disse, nós somos pastores. Eu me dirijo a esses homens como pastores comigo aqui. Como pastores comigo. Dividindo a responsabilidade que é grande. Quando um rapaz começa a namorar uma menina e depois ele casa, vem sobre a responsabilidade dele aquela vida. Que compromisso! Uma outra vida é colocada sob os nossos cuidados. O que a gente faz? Que atitude você tem quando uma pessoa confia o seu filho a você? Terceira e última observação. O que fazem os homens quando o filho do homem é entregue em suas mãos? Deus confiou Jesus para nós. Sabendo quem nós éramos e quem ele era. Ele escolheu uma mulher por onde Jesus deveria nascer. E o pai dele também acreditou e confiou. E tinha uma relação bem próxima com José, que não era o pai, mas era o criador daquele menino. Que responsabilidade! E diz-nos a Bíblia que Maria aprendia e guardava no coração tudo que ela via e ouvia. Extraordinário isso. Aí aquele menino cresceu. E chegou aos 30 anos. E por volta de 33 anos ele está encerrando a sua vida ministerial, caminhando para a cruz. Aí ele faz uma revelação extraordinária. Nunca antes imaginada. Ele disse, olha, o Filho do Homem está para ser entregue na mão dos homens pecadores. O que eles vão fazer comigo? Ele já sabia. Ele disse, vão me maltratar. E vão me machucar. E vão me humilhar. E depois vão me entregar a homens ciumentos, que por sua vez vão machucar e vão entregar para um governo maligno, que vai matar. Eu estou dizendo isso para vocês, mas tenho uma esperança. No terceiro dia, eu vou ressuscitar. Eles se entristeceram grandemente. Eles não entenderam da ressurreição. Ficaram presos na morte e na dor. Eles reteram apenas os ouvidos no que eles iriam padecer e que iria morrer. Eles não entenderam isso. Esse negócio de ressuscitar, de levantar dos mortos, de ressurgir, eles não compreenderam. E por conta de não entender, eles se entristeceram grandemente. O que fazem os homens quando o Filho do Homem é entregue em suas mãos? Já vimos que os homens não cuidam nem de si mesmo. Não cuidam dos outros também. Como vai cuidar do Filho do Homem? O que a gente vai fazer com Jesus? O que a gente vai dizer para ele? Nós o levamos à cruz. Mas eu queria que ficasse sabido que o que os homens fizeram, tendo o Filho do Homem em suas mãos, foi uma decisão própria de Jesus.
não foram os homens que tomaram a vida de Jesus. Foi Jesus que entregou-se a si mesmo. Gálatas 1:4 é muito claro, dizendo que ele se entregou por amor. Esse texto também de João 10:15 e o 17. Ele se entregou. Ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente dou. Tenho esse poder que recebi do meu Pai. A minha vida não vai ser arrancada de mim. Eu voluntariamente dou. Foi uma decisão dele se entregar por nós. Segundo, foi um ato dele mesmo, um ato de se entregar em nosso lugar. Ele planejou isso. Tudo foi arquitetado no coração de Deus. Não foi algo que aconteceu, Deus descuidou e o filho morreu. Não. Foi um ato voluntário, um ato da sua livre vontade. A sua vida não foi tirada. Ele não foi obrigado a fazer aquilo. Não havia uma arma na sua cabeça. Ou vai para a cruz, ou morre aqui mesmo. Não foi isso. Ele fez por amor a nós. Ele amou tanto você, que foi à cruz. Ele escolheu isso. Ele decidiu isso. E por fim, a missão de entregar a si mesmo era maior do que a sua própria vida. João 10:29 disse isso. O que o meu Pai me entregou é maior do que tudo. Há uma missão maior do que eu. Levar o meu pecado à cruz era maior do que o que ele podia imaginar, era maior do que o que ele havia recebido. O que a gente vai fazer então? O que os homens poderiam fazer? Em ter nas mãos o Filho do Homem. Poderiam agradecer. Muito obrigado por tantas bênçãos que o Senhor nos deu. Obrigado por ter o cuidado em nos criar, em nos proteger, em nos sustentar. Os homens poderiam honrar a Deus. Oh, como o Senhor foi grande e generoso, confiar a encarnação do teu Filho a nós, limitados como somos, e ensinar sobre a lei de Deus para o próprio Deus. Cuidar do Filho de Deus, para que ele não comesse barro. Ou vocês acham que o menino Jesus não deu trabalho de menino? E que não chorou? Acham que ele não tinha problemas dessa natureza que os nossos humanos terráqueos têm? Claro que tinha, ele era homem, ué. Totalmente homem. Maria teve cuidado dele. De trocar a fraldinha, Johnson, viu, Osiro? Para que não tivesse assadura. Ah, o Filho de Deus não tem assadura, gente. Que isso? Tem! Tem! Mesmas coisas. E Maria teve esse cuidado. Deus confiou a nós isso. A primeira tarefa nós falhamos. Nós falhamos. Porque ele foi morto por nossa causa. Não foi o governo que o matou. Nem a igreja. Foi nós. Nós. Culpa nossa. Nosso pecado levou-o à cruz. Primeira tarefa nós perdemos. Agora ele confiou outra tarefa. Aí aqui ele diz isso. O Filho do Homem está para ser entregue na mão dos homens. Estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Os discípulos se entristeceram grandemente com isso. Os homens poderiam amar Jesus, como foram amados, mas não conseguiram. Poderiam preferir Jesus, mas preferiram Barrabás. Sabendo quem era Jesus e sabendo quem era Barrabás. Ainda hoje é assim. Não mudou muita coisa, não. Nós preferimos Barrabás. Aí ele morreu e ressuscitou.
Aí ele disse assim: digam aos meus irmãos que eu ressuscitei. O cordeiro que foi morto ressuscitou. Não se entristeçam como os demais que não têm esperança. O Filho do Homem ressurgiu dos mortos. Aleluia! Esta é a boa notícia. Divulguem isso. Falem isso. Bradem isso. Corais cantem isso. Pastores preguem sobre isso. É a Páscoa do Cordeiro. O que a gente vai fazer agora? Está nas nossas mãos a tarefa de divulgar. A gente vai fazer o quê? Aí você vai sair daqui, vai passar no supermercado e vai comprar chocolate. Eu me recuso a acreditar que você faça isso. Que você desvie outra vez os desígnios de Deus e vá comemorar com a sua família com ovo de chocolate. Eu me recuso a acreditar que você seja capaz de fazer isso. Está nas tuas mãos a missão de dizer para a igreja, para a sociedade, para a sua empresa, para a sua família, que Cristo Jesus ressuscitou dos mortos. É tarefa nossa. Falhamos na primeira vez, mas não podemos falhar de novo. Ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ele confiou a nós e não a anjos. Nós. Aí você pode fazer isso com o seu vizinho, com o seu amigo. Você pode fazer isso pregando, cantando, escrevendo, mandando folheto, comprando Bíblia. Tem uma infinidade de normas para que você possa alcançar. Há jeitos de você fazer do seu jeito, mas leve esta palavra, porque é esta palavra que traz esperança. Cristo ressuscitou. Nós vamos comemorar, gente, domingo, a ressurreição do Filho do Homem. Aí na terça-feira, segunda-feira, depois do dia 1º de abril, aí você vai nessas lojas e o chocolate que estava por 30, você compra por 15. Olha que coisa boa! O que estava por 40, você compra por 10. Aí você compra 4 em vez de 1. Aí você se enche de chocolate, se essa for a sua vontade. Mas essa semana, não! Não diga para a sociedade que ela está certa e que a Bíblia está errada. Não existe ovo de coelho, nem chocolate de cordeiro. Existe chocolate, existe cordeiro. E nós somos o povo do cordeiro. Somos o povo do cordeiro de Deus. E não podemos celebrar a morte dele, a não ser com cânticos de louvor e adoração. Bendito o Cordeiro de Deus que tirou o pecado da gente e levou sobre si as nossas dores. Eu tenho que divulgar isso. Eu tenho que celebrar isso. Não posso falhar nesta missão. Foi entregue a nós. E este ano é o ano do evangelismo. Jesus confiou a nós levar adiante a notícia sobre a sua morte e ressurreição. Vamos fazer isso? Quero convidar você a curvar sua cabeça, fechar seus olhos. Nós sabemos quem é Jesus. Aquele povo sabia. Chamaram ele de filho de Davi, porque sabiam quem era. Compararam ele a João Batista, a Elias, a Jeremias, porque sabiam quem ele era. Viram os seus milagres e disseram acerca dele: ninguém faz o que ele fez se Deus não estiver com ele. Mesmo assim, o entregaram, o venderam, o humilharam, o mataram. Certificaram-se de que ele estava morto. Certificaram de que ele não ressuscitaria. Mas ele ressuscitou.
Como é que a gente vai comemorar isso? Como é que você vai divulgar isso? Essa é a maior notícia da terra. A terra se movimenta por conta disso. Missões existem para divulgar isso. Igrejas existem unicamente para a glória de Deus que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos. Esta é a tarefa da igreja. Corais se reúnam para isso. Professores de escola dominical, divulguem isso. Cristo ressuscitou. E esta mensagem muda a vida. Restaura casamentos. Nada além. Nada aquém. Ele é o Cordeiro de Deus. Eu quero cantar com vocês um cântico e tornar ele a oração. Hino de número 153. Morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim? Vamos nos colocar em pé e vamos cantar. Vamos cantar esta oração. Eu gostaria de dizer, ouvindo agora o que o pastor falou, que este hino é a Jesus falando. Jesus cantando para mim e Jesus contando para cada um de nós. E ele dizendo, eu morri na cruz. A segunda estrofe ele diz, eu vivi assim. A terceira diz, eu sofri na cruz. E a pessoa que teve a ideia de criar esta música, ela se colocou no lugar de Jesus. E ela fez a mensagem deste hino, sendo Jesus falando para mim, sendo Jesus falando para cada um de nós. E no final desta música, a pessoa faz essa pergunta: que fazes tu por mim? Não é a pessoa, o artista, mas é Jesus que está dizendo. Eu gostaria de sugerir que nós cantássemos este hino tão conhecido, tão antigo, mas pensando que é Jesus quem está falando para nós. A primeira, todos, a segunda, as mulheres, a terceira, os homens, e a quarta estrofe, vocês vão prestar bastante atenção, é Jesus dizendo, depois de todo o sofrimento que ele fez, a alegria da salvação que ele nos dá. A quarta estrofe, Jesus está dizendo, eu dei a salvação para vocês. Morri na cruz por ti, morri para te livrar, meu sangue ali verti, posso te salvar. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Só as mulheres. Vivi assim por ti, em dor e de sabor, e tudo fiz aqui por ser teu Salvador. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Sofri na cruz por ti, a fim de te salvar. A vida consegui, agora te vou
sentar. O que fazer de Jesus? É a pergunta que fica para cada um de nós. Se você já tem Jesus no coração, ore ao Senhor para que o Senhor mostre uma pessoa para você falar de Jesus essa semana. E se você ainda não tem Jesus como Salvador da sua vida, e você sentiu o toque do Senhor no seu coração, não deixe passar essa noite antes de entregar sua vida a Jesus. O Quarteto Zoé vai cantar um hino agora. Foi por mim. É um momento de oração silenciosa também, de meditar na mensagem, que ela fique no seu coração, no meu coração, no coração de cada um aqui. Daniel e Dona Sônia, que cumprimente os irmãos na porta central, por gentileza. Zezinho e a Cleudes, por gentileza, na porta lateral. Bruno, Daniela, Beth e eu, na porta da praça. Convido os irmãos a colocarem-se em pé. Mais uma vez, obrigado por sua presença aqui.
Disse Deus a Moisés que esta é a principal das semanas, principal dos meses. E Deus estava certo mesmo, estava certinho. Não tem nenhum mês que se compare a esse, em que nós celebramos a Páscoa do Cordeiro. Não comemoramos Páscoa conquanto Páscoa, mas porque nela a morte e ressurreição do nosso Senhor. Por isso que se reveste de tanto valor para nós. Deus abençoe a sua semana e o convívio com os seus filhos. Deus abençoe a conversa em torno da mesa. E que Jesus seja louvado em tudo que você vai fazer essa semana. Quando você vai contar para o seu filho da missão que você recebeu para testemunhar de Cristo Jesus. Que Ele esteja lá com você. E na sua semana para direcionar os seus passos e multiplicar o pão na tua mesa. O Senhor te guarde do que é mal. E guarde os teus filhos das más conversações e das más companhias. O Senhor cuide da tua alma e dos teus sentimentos. Abençoe os teus relacionamentos. Que haja paz na tua casa, satisfação da parte de Deus para você. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita do Cordeiro de Deus e as suas ternas misericórdias, o consolo e a mediação do Espírito Santo de Deus, seja com todo este povo aqui reunido e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus. Amém.